para vocês. Muito bem, o Salmo 150, apenas o verso 6. E você pode repetir comigo essas palavras. Diga assim, por favor: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Olha, nós vamos dizer mais uma vez, esse salmo é muito importante, é uma revelação de Deus muito grande nessas poucas palavras nesse lugar. Mas hoje nós vamos falar do fôlego, que é a vida, a energia de Deus em movimento. Repita, por favor, a palavra do Eterno diz: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Pai, eu recebo a Tua palavra nesse lugar, e eu declaro que ela não volta vazia. Eu libero os anjos do Senhor, e eu peço agora, todo espírito que vinha tomar a palavra seja amarrado agora. Eu peço agora a graça do Senhor, e eu decreto o domínio de Jesus. Você pode sentar, por favor. Obrigado, amados. Queridos, eu estava no mesmo lugar que eu sempre estou quando Deus fala comigo. Eu estava no lugar de oração, e eu comecei a orar esse salmo, e eu comecei a orar essas palavras, porque elas vieram ao meu espírito, e o Senhor começou a falar comigo, que Ele colocou a vida em movimento. Primeiro, eu queria que você soubesse que tudo que se movimenta não se movimentou sozinho. Deus colocou as coisas em movimento, porque quando Ele colocou vida em alguma coisa, é impossível que aquela coisa que recebeu vida fique parado. Presta atenção, porque nessa manhã o Espírito de Deus vem nesse lugar com vida, porque tem gente parada no meio da igreja, boca fechada, fica só olhando. Tem uma morte instalada lá. Porém, onde Deus coloca vida, há movimento. Onde tem vida de Deus, tem movimento. Porque Deus é o Deus das coisas que se movem. Os bichos não se moviam porque eles não tinham vida, mas Deus soprou fôlego e os animais começaram a andar. Os pássaros começaram a voar. O homem, ele nem existia, mas quando ele foi formado, ele era um boneco sem vida, de barro. E Deus falou: você não se mexe, né? Você não anda, você não faz nada, nem pensar você pode, nem um movimento. Você pode imaginar o corpo de Adão formado antes de Deus soprar nele o fôlego de vida. Era como se Deus estivesse dizendo naquele momento: você está vendo aí? Nada se move sem o meu sopro, nada se move sem eu soprar o meu fôlego de vida. Sabe de uma coisa, o livro dos Salmos, são 150 salmos, e by the way, Salmo não tem capítulos, tá? É o único livro da Bíblia que não tem capítulos. Você não pode falar Salmo capítulo 50, é o Salmo 50. Agora no Salmo 150, que é o último da Bíblia, o último versículo, a última palavra do Salmo, que é um dos maiores livros da Bíblia, ele diz: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Porque Deus colocou o fôlego, e por causa do fôlego Deus colocou as coisas em movimento. Deus colocou as coisas em movimento. Agora, antes de Deus colocar qualquer criatura em movimento, Ele colocou a natureza em movimento. Ele colocou os astros em movimento. Mas a primeira coisa que Deus colocou em movimento na matéria física, eu vou falar da matéria física, foi o átomo. Eu não vou dar aula de física aqui, mas eu vou falar um pouquinho sobre o átomo, porque quem esteve na escola pelo menos ouviu falar sobre isso, né? E eu não sei se você lembra quais são as partes do átomo, mas é a menor partícula da matéria. Embora hoje os homens estão querendo dividir o átomo ainda, mas presta atenção, um átomo é a unidade básica de construção da matéria, tá? A estrutura do átomo possui um núcleo, onde ficam os prótons e os nêutrons, tá? E tem uma ampla região em torno deles constituída por elétrons. Só para você saber que um átomo não pode ser visto a olho nu. Ele é tão pequeno, é a menor partícula da matéria, ele tem que ser visto pelo microscópio. Então essas coisas que eu estou falando aqui, elas são pequeniníssimas, tá? Os elétrons são partículas subatômicas com carga elétrica negativa, tá? E eles orbitam em torno do núcleo. Presta atenção, o primeiro movimento que existe, o Deus do movimento, se movimenta no centro do átomo. Deus coloca os elétrons para se movimentar
no meio do átomo e orbitam em torno do núcleo do átomo, e são fundamentais para as propriedades elétricas e químicas da matéria. Sabe, a primeira coisa que Deus colocou em movimento foi o átomo. A partir daí ele começou a formar a matéria e Deus colocou em movimento. Uma das coisas que mais me choca e lá na nossa casa tem uma varandinha que eu gosto de sair toda hora na porta, pegar um solzinho e voltar, né, para não ficar muito tempo lá fora, mas eu pego o solzinho e volto. E quando eu estou lá fora olhando o quintal, o Senhor me lembrou uma coisa ontem. Ele falou: você está olhando aqui para o quintal, está tudo paradinho, né? Mas a terra está rodando numa velocidade incrível, como se fosse uma bala. Deus colocou as coisas em movimento. Sabe por que tem vida na terra? Porque Ele colocou a terra em movimento, o sol em movimento, os planetas. Diga comigo assim: onde Deus está? Está tudo se movimentando. Se tem algo parado na sua vida, Deus não está aí. Se tem algo parado na sua vida, Deus não está aí. Porque Deus não está onde as coisas estão paradas. Ele colocou a vida em movimento. Então Ele colocou os astros em movimento. A Terra está rodando em torno do Sol e rodando em torno. É incrível que os planetas... Deus gosta tanto do negócio em movimento que podia rodar só em torno do Sol, mas enquanto roda em torno do Sol, roda em torno de si mesmo. É movimento para todo lado, não pode parar. Eu falei essa semana, não sei se foi no culto de terça-feira, que se a Terra parasse o movimento de rotação, que é, acho que agora eu estou correto, né? Rotação é em torno dela, right? Do eixo, os físicos. Deixa os cientistas decidir qual é dos dois. Mas a Terra gira em torno de si, enquanto ela está girando em torno de si, ela está correndo em torno do Sol, certo? Se ela parasse só o movimento em torno de si, ela ia ficar paradinha e correndo em torno do Sol, quem entendeu? O Sol só ia brilhar em uma metade do planeta, right? E a outra metade, o que ia acontecer? Porque onde não há movimento, tem morte. Sabe o que o Espírito Santo está dizendo para você nessa manhã? Se você não se mexer, não vai ter vida. E você fica calado. Irmão, tem crente que gosta de ficar assim, ó. Prega, pastor. Prega, pastor, pode pregar. Canta, pastor, pode cantar. Eu estou morto, pastor, sabe? Eu estou morto. Eu não vou me mexer. Eu estou aqui só para olhar. Eu não vim receber vida. Eu só vim assistir quem está vivo. Por isso, pode pregar. Irmão, eu falo para você. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Se eu fosse você, eu já estava abrindo a boca. Porque o Deus do movimento veio nessa manhã. E Ele precisa que a igreja entenda que se você quer a vida de Deus, você tem que se mexer. Porque Deus está no movimento. Deus não está nas coisas paradas. Tá? Ele colocou a vida em movimento. E aquele que está se mexendo, sabe? Deus assoprou o fôlego no homem. Tá? E sabe qual é o primeiro movimento que Ele fez no homem? O primeiro movimento foi esse aqui, ó. O pulmão dele subiu e o pulmão dele desceu, porque o homem começou a sorver o ar que Deus colocou na atmosfera. Preste atenção à revelação de Deus nessa manhã. O homem estava parado. Deus já havia colocado a atmosfera no ar, o ar que nós respiramos. Mas o homem não podia sorver o ar, porque ele não estava em movimento. Mas Deus diz assim: tem um monte de bênçãos ao teu redor que você não pode participar só porque você não está em movimento. Presta atenção o que Deus está falando. Há um monte de bênçãos ao meu redor que Deus quer que eu possa participar delas, mas se Ele não me colocar em movimento, eu não posso recebê-las. Então diz assim: Adão, você não está me ouvindo ainda, porque eu não soprei em você ainda. Mas Adão, na hora que eu soprar, o primeiro movimento que você vai fazer vai ser esse. Estou vivo. Ei, eu estou vivo. E aí o seu pulmão se encheu de ar. Desculpe, e soltou o ar. E agora o coração começou a bater. Começou a bater, começou a bater, começou a bater. E não para mais de bater até o dia de morrer. Levanta uma mãozinha, por favor, e agradece a Deus pelo movimento. Agradece a Deus pelo movimento do coração, pelo movimento do pulmão, pelo movimento que está aí. Agradece a Deus porque Deus está no movimento.
Louvado seja. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Ei, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Essa manhã é uma manhã de movimento. Eu declaro os anjos do Senhor se movimentando nesse lugar. Aleluia, aleluia. Sem o fôlego não há energia nem movimento, porque o fôlego veio dele. Então a ordem é: se eu te dei fôlego, você tem uma obrigação: louve o Senhor. Você não pode usar esse fôlego para ficar calado, para ficar parado, para ficar observando. Quem tem fôlego, louve ao Senhor. Sabe por quê? É o fôlego que produz o movimento, como eu acabei de falar. O fôlego é a vida em movimento. Quando eu venho para cá, eu gosto de orar nesse quadrado aqui, sozinho, toda vez que eu venho para cá. Eu fico andando aqui. E eu estava me movimentando, como o Espírito Santo perguntou para mim: você sabe por que você está andando? Porque eu botei vida em você. Você sabe por que você não está parado? Porque eu botei vida em você. E eu quero que você abra essa boca que eu te dei e a voz que eu te dei comece a me adorar. Por quê? Porque eu te dei vida, eu te dei vida. E eu estava aqui obedecendo ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo é assim, ele só fala mais quando você obedece o que ele já falou. Eu comecei a andar e glorificar, eu comecei a dar graças, eu comecei a adorar, e ele falou: eu te coloquei em movimento, porque eu te quero em movimento, eu te quero em movimento, e a minha graça flui no movimento, a minha glória flui no movimento, porque se você parar, e você calar, e você silenciar, eu não posso mais mover em você, porque eu sou o Deus do movimento. Irmãos, há uma revelação de Deus aqui nessa igreja. Você que está chegando precisa entender por que eu insisto em pedir para você abrir a boca. Você vai dizer: esse pastor, misericórdia, me incomoda demais. Deixa eu ficar calado, homem, eu quero ficar calado. Amigo, fica calado em qualquer lugar, não aqui. Amigo, quer ficar calado? Fica calado em qualquer lugar, mas não aqui. Você não tem o direito de ficar calado na casa do Senhor. Fica calado em qualquer lugar que você quiser. Fica lá o tanto que você quiser, mas aqui você não tem o direito. Há um fôlego em você, você deve o som da sua voz, você deve isso ao Senhor. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Come on, church. O Espírito de Deus está recebendo o som da nossa voz nesse lugar. Deus é o dono do fôlego, e Ele toma o fôlego na hora que Ele quiser. Olha só o que está em Gênesis no capítulo 6, quando Ele trouxe o dilúvio. Sabe o que Ele fez? Ele tomou o fôlego de volta. Ah, é? Eu dei fôlego, vocês não querem me adorar? Não, presta atenção, eu dei fôlego, eu botei vocês em movimento, vocês não querem me adorar? Não, eu vou tomar de volta. Vou mandar uma aguinha e vou tomar o fôlego. Ou vocês acham que vão ficar respirando aí para fazer as obras do diabo? Eu não te dei fôlego para você fazer as obras do diabo, eu te dei fôlego para você fazer as minhas obras. Eu te coloquei em movimento, não é para você roubar, matar, destruir, não é para você falar mal, não é para você fazer. Eu te coloquei em movimento para você me adorar. Agora você está usando o meu fôlego para fazer as obras do diabo. Vou tomar o meu fôlego de volta. E foi isso que Deus fez. E em Gênesis 6:17, Ele diz: porque eis que eu trago o dilúvio sobre a terra para destruir de debaixo do céu toda a carne em que há fôlego de vida. Tudo que há na terra expirará. Sabe por que Ele usa a palavra morte com a palavra expirar? Porque tu vai dar o último fôlego, o último. Eu vou cortar o meu fôlego de ti, ó. Morreu, acabou. Tomei de volta o fôlego, porque você não quis usar ele para me adorar. Foi para isso que eu dei o fôlego. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Em Gênesis 7, no versículo 22, diz assim: tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia na terra, morreu. Tudo que tinha fôlego de vida. O mesmo Deus que soprou fôlego nas narinas de Adão, em Gênesis 2, versículo 17, ele tomou o fôlego de volta em Gênesis 7, 22. Deus é o dono do fôlego. Quando Deus quer parar o movimento, Ele tira o fôlego. Se o movimento continua, é porque Deus está mantendo o fôlego.
E se Deus está mantendo o fôlego, a pergunta é: o que é que nós estamos fazendo com o fôlego de Deus que está em movimento em nossos pulmões? Irmão, na pandemia, o pessoal começou a pagar um rio de dinheiro por uma máquina de respirar. Quem se lembra disso, irmão? Quem se lembra disso? Que não tinha máquina para o povo respirar. E teve alguns testemunhos de pessoas no mundo falando: a coisa que eu mais agradeço agora é que eu estou respirando de graça, sem máquina. Quem lembra disso? Quem lembra disso? Nessa manhã Deus está falando do fôlego. Você é grato pelo fôlego que você respira todo dia, que entra no seu nariz, que faz o seu pulmão encher, que faz você movimentar. Você é grato pela energia, pelo oxigênio que entra nas suas células. Quando você sobe, você é grato pela renovação da vida no fôlego. Quando você toma o fôlego, a minha vida se renova em você. Você me adora em cada fôlego. Presta atenção, igreja. A igreja não adora Deus o suficiente, não adora. Porque em cada fôlego que eu tomo e você toma, a gente tem que estar dizendo obrigado. Obrigado, 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 eu te adoro, eu te adoro. Ei, muito obrigado, que meu pulmão está em movimento, meu corpo está em movimento. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Para de ficar calado, para de ficar parado, aprende a adorar o Senhor. Come on, church. Sabe o que Deus zomba dos ídolos? Porque eles não têm fôlego. Eu quero ler Jeremias 10, 14. Deus zombando dos ídolos. E ele faz de uma forma gráfica em relação ao fôlego. Jeremias 10, 14. Ele diz assim: todo homem se embruteceu e não tem conhecimento, certo? Da sua imagem de escultura envergonha-se todo fundidor. Por quê? Porque as suas imagens fundidas são falsas. Sabe por quê? Nelas não há fôlego. Nelas não há fôlego. E ele repete a mesma coisa em Jeremias 51, 17. Deus zombando dos ídolos, porque eles não têm fôlego. Jeremias 51, 17, ele diz: embruteceu-se todo homem, são as mesmas palavras, de modo que não tem conhecimento. Todo ourives é envergonhado pelas suas imagens esculpidas. Por quê? Porque as suas imagens de fundição são mentira, e não há fôlego em nenhuma delas. Você já viu uma imagem respirar? Mexeu o pulmãozinho? Sorveu o ar de Deus? Deus está dizendo: olha aí o troço inútil, olha a inutilidade disso. Não tem utilidade nenhuma, nem respirar consegue. Tem nariz, mas não respira. Mas eu te dei fôlego para fazer as minhas obras. Tá? O fôlego, ele produz energia que resulta em obras. Você tem que fazer as obras de Deus, porque o seu corpo está em movimento. Tá? O sopro de Deus em nós não pode ser usado para fazer coisas contrárias ao Senhor. Irmão, quando você usa o som da sua voz para xingar, tem alguns crentes que xingam. Vocês não sabem, mas eu conheço, eu encontro com eles de vez em quando. Eles xingam. Mas tem uma coisa mais comum que os crentes fazem: é reclamar. Ele usa o fôlego da boca para falar mal do tempo, do país, do governo, de tudo. Reclamar. Você pode imaginar Deus olhando assim? Imagina, eu fiz o cara respirar para falar mal de mim. Eu botei fôlego nela para ela ficar reclamando do sol, ficar reclamando da temperatura, reclamando do inverno, reclamando. Irmão, pelo amor de Deus, há um juízo que vai vir sobre as pessoas que respiram. Porque o fôlego do Senhor é para produzir as obras do Senhor. Você precisa prestar mais atenção nisso. Quando Deus não tolera mais o ímpio, sabe o que ele faz? Tira o fôlego dele. Salmo 146, os versículos 3 e 4. Diz a palavra do Senhor: não confieis em príncipes, nem em filho de homem em que não há auxílio. Sabe por quê? Sai o fôlego deles e eles voltam para a terra. Naquele mesmo dia perecem todos os seus pensamentos. Quando Deus quer acabar com uma situação, Ele só tira o fôlego daquilo. Aquilo para.
aquilo para. Irmãos, nosso fôlego, toda a energia que ele gera, tem que estar consagrados ao Senhor. Eu estou falando tem que estar, porque não está. Nós usamos muita coisa que Deus nos deu para desperdício. Nós não usamos para a glória de Deus. Presta atenção. Eu quero ler 1 Coríntios 10, 31. Nesse verso tem uma recomendação para a nossa vida diária, porque ele diz assim, 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Sabe por quê? Porque Deus nos colocou em movimento. Sabe, o nosso assentar e o nosso levantar tem que pertencer ao Senhor. O nosso deitar, o nosso andar e o nosso olhar tem que pertencer ao Senhor, porque só tem movimento porque Deus soprou o fôlego lá. Você precisa prestar atenção nisso. Se seus olhos se mexem para um lugar, é porque Deus colocou eles em movimento. Eu quero perguntar, eles estão sendo usados para a glória de Deus? Estão sendo usados para a glória de Deus? Se a sua boca, sabe, se como que ela age, como que seus lábios se movimentam, como que a sua língua bate dentro da sua boca, o que a sua língua carrega. Você tem que lembrar o seguinte: ó língua, você só está em movimento por causa do fôlego dele. Ó língua, se ele tirar o fôlego, tu para também. Se ele tirar o fôlego, os olhos não vão olhar. Se ele tirar o fôlego, os ouvidos não vão ouvir. Tudo está em movimento por causa do fôlego. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Come on, church. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Olha, eu não sei de outra coisa, mas você vai sair daqui hoje pelo menos valorizando o seu respirar. Você tem que aprender a valorizar o seu respirar, porque as últimas palavras do Salmo, e o Salmo inteiro é um livro de oração e um livro de adoração, mas ele termina dizendo: eu não sei o que você fez no Salmo 1, no Salmo 10, no Salmo 50, no Salmo 100, mas uma coisa é: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Come on, church, louvai ao Senhor. Nessa manhã, eu vou gastar a minha voz, eu vou gastar o fôlego da minha vida, eu vou exaltar o Senhor nesse lugar, eu vou gastar a energia do meu corpo em movimento, eu vou correr na casa de Deus, porque Ele me colocou em movimento. Eu vou adorar o Senhor no movimento da minha vida, eu vou até dançar na presença dEle, porque Ele me colocou em movimento. Come on, church. A igreja fica de pé e adora o Senhor de pé um minutinho. Come on, church. Sai do comodismo um pouquinho aí. Levanta as mãos um minutinho só. Balança no banco. Faz um movimento de adoração. Fala para ele: eu estou me movimentando porque você é digno. Eu estou me movimentando porque você soprou o fôlego dentro de mim. Se eu não tivesse fôlego, eu estava parado. Se eu não tivesse fôlego, eu não podia andar. Eu não podia me mexer. Eu não podia levantar as mãos. Alguém adora o Senhor? Um minutinho mais. Um minutinho mais de gratidão. Ei, você merece o som, o movimento das minhas mãos, o levantar das minhas mãos. O Senhor nos colocou em movimento. E é 28 de julho e eu ainda estou me movendo. Obrigado, Senhor. O Senhor não quis tirar o meu fôlego continua, eu estou vivo. Ah, Senhor, obrigado pelo fôlego que está em mim. Obrigado pelo fôlego que produz uma voz. Nem pode sentar diante do Senhor. Obrigado por você adorar a Deus comigo. Eu queria que você soubesse: se eu tirar você do lugar, se eu incomodar você, não é para mim. Quando eu estou aqui na frente, é Ele que está. Eu queria que você soubesse disso. Por mim, você ficava dormindo aí. Eu não ia incomodar ninguém. Por mim você estava em casa. Por mim você estava em casa. Mas você veio aqui? Então você veio. Você chegou aqui? Você chegou aqui, você tem que adorar, filho. Se eu permitir você ficar sentado, ignorando a presença dEle, eu estou em pecado. Presta atenção, eu sou o pastor, eu sou o líder da reunião. Se eu permitir você ficar sentado, parado, ignorando a presença dEle, eu estou em pecado. Ele vai me chamar um dia e falar assim: eu te botei lá na frente daquele povo, você deixou eles dormir na minha presença, mascar chiclete na minha casa, você deixou eles daquele jeito. Ele vai me cobrar, porque Ele é digno. Ele é digno. Ele é digno. E sabe que algumas pessoas que visitam a gente se ofendem? Fica de pé, irmão, fica de pé, levanta a mão.
Sabe o que é isso? Rebelião. Eu não vou adorar, eu não quero adorar, eu não vim aqui dar nada, eu vim aqui assistir. Mas você veio no território errado. Você veio no território errado. Porque aqui eu não posso permitir você. Come on, alguém dá glória a Deus nesse lugar. I'm sorry. Há um fogo dentro de mim, querido. Há um fogo dentro de mim. E não foi a pastora Gel que acendeu. E não foi a Assembleia de Deus que acendeu. Há um fogo dentro de mim. Quem acendeu ele foi o Espírito de Deus. Ei! Oh my God. Irmão, 40 anos atrás, se eu visse um vídeo de eu pregando hoje, eu falei, menino, que te viu? Irmão, não sou isso, irmão, misericórdia. Misericórdia, irmão. Eu não sabia que eu ia orar tanto, que o fogo ia pegar dentro de mim. Sabe por quê, irmão? Teve um tempo, mesmo quando eu comecei a pastorear, 20 anos atrás, eu me achava um pastorzinho assim, frio. Eu falei, Jesus, eu prego umas mensagens até boas, mas não acontece nada. Jesus, eu prego e... Você lembra disso? Você lembra? E aí, terminava o culto, eu falei, Jesus, não aconteceu nada. Eu falei, Jesus, eu sou meio devagar. Jesus, eu sou meio devagar. Jesus, eu cobrava isso de mim, sabe como? Mas, irmão, hoje eu não estou cobrando nada, porque hoje eu nem preciso cobrar, nem preciso me esforçar. O fogo está queimando, irmão, está queimando. Eu estou mexendo. Olha, gente, eu vou perder, sabe? Porque eu sou uma pessoa séria, irmão, recatada, eu não... Mas, irmão, eu estou na presença de Deus. Você sabe como que Davi adorou? Ele tirou a gravata, ele tirou tudo, ele começou a dançar na presença de Deus. Irmão, nem a mulher dele gostou do que viu. I don't care se alguém vai gostar ou não vai gostar. Quem tem fôlego, louve ao Senhor. Eu queria perguntar, o Espírito Santo está tomando a mensagem. O Espírito Santo está... Eu queria perguntar se tem alguém, não é eu, o Espírito Santo, que quer sair do lugar e vir dançar comigo aqui na frente, assim, ó. Mexer aqui, ó, andar assim, ó. Só por causa, hoje é dia de adorar. Quem é que tem coragem aí? Pensei que a irmã ia vir. Quem é que vai vir para cá agora? E vai mexer comigo e vai. Ei, Jesus, olha aqui. Ei, Jesus, olha a gente dançando aqui para te adorar. Ei, Jesus, olha. Ei, Jesus, olha o povo te adorando. Ei, Jesus, olha o povo se movendo nesse lugar. Ei, Jesus. Ei, Jesus, eu te adoro. Pode se mexer. É um privilégio se mexer. É um privilégio se mexer. Ei, é um privilégio se mexer. É um privilégio. Jesus, obrigado. Jesus, obrigado. Jesus, obrigado. Jesus, obrigado. Jesus, obrigado. Ei, eu te adoro, eu te adoro. Sabe o que Deus está fazendo? Curando pessoas nessa hora. Deus está curando pessoas que estão se mexendo. Enquanto você se mexe, Deus quebra as cadeias. Enquanto você se mexe, o anjo pega a vitória. Enquanto você se mexe, Deus destrói o inimigo. Ai, Deus está nesse lugar. Deus está nesse lugar. Louvado seja. Louvado seja. Louvado seja. Louvado seja. De 2 em 2 aí, dançando, ó. De 2 em 2, ó. 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 Olha aí. Olha aí. Ó. Ó. Ó Deus nesse lugar. Ó. 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 Ó Jesus aqui, ó. Ó. Ó Jesus no movimento aí. Ei, Jesus está aqui essa manhã. Ei. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Ó Jesus no movimento aí. Ei. Ei, louvado seja. Ei, louvado seja. Olha, ó Jesus aí, ó. Ó. Ó Jesus aí, ó. Ei, louvado seja. Ei. Deus, obrigado. Tudo quanto tem fôlego, pode dançar aí atrás também. Pode dançar aí atrás. Pode celebrar o Senhor. Há um Deus nesse lugar e Ele está vivo. Ele está vivo. É um Deus vivo. Deus do movimento. Deus do movimento. Vamos dançar. Vamos dançar para Jesus. Vem cá.
Louvado seja. Louvado seja. Ei! Louvado seja. Ei, louvado seja. Jesus, nós te adoramos. Jesus, nós te adoramos nesse lugar, Jesus. Tu és digno, Jesus. Hey, come on, church. Aleluia. Aleluia. Espírito de Deus, tu és bem-vindo aqui. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Ei, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Faça um barulho, faça um movimento, exalte a Ele, porque Ele merece. Louvado seja. Eu queria rodinha de 4 pessoas. Rodinha de 4. Rodinha de 4. Dançando para o Senhor, dançando para o Senhor. Rodinha de 4, vamos lá, gente. Hoje é dia de dançar. Hoje é dia de dançar nesse lugar. 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 Jesus está aqui, irmão. O Espírito de vida pode dançar lá atrás também. Come on, church. Oh, louvado seja. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Quem está feliz pela saúde? Quem está grato que o seu corpo está saudável? Que o seu corpo pode se mexer? Quem está feliz de estar vivo? Quem está feliz de poder respirar? Adora Jesus, agradece a Ele. O Deus do movimento está aqui. Quer saber, irmão? Enquanto a gente movimenta, Deus está fazendo milagre. Enquanto a gente movimenta, Deus está fazendo milagre. Deus não faz milagre a igreja parada. Deus faz milagre a igreja se mexendo, a igreja adorando, a igreja se mexendo. Deus faz milagre. Deus faz milagre no movimento. Louvado seja. Ei, louvado seja. Oh, louvado seja. Ei, louvado seja. Oh, Espírito Santo. Muito obrigado. Muito obrigado, Espírito Santo. Tu és o Deus do movimento nesse lugar. Muito obrigado, Espírito Santo. Aleluia. Aleluia, aleluia. Um minutinho mais só um minutinho mais. Só mais um minuto de movimento para a glória do Senhor. Ele nos colocou em movimento, eu vou adorar. Ele nos colocou em movimento, eu vou adorar. Ele nos colocou em movimento, eu vou adorar. Ele nos colocou em movimento, eu vou adorar, eu vou adorar, eu vou adorar. Eu vou adorar, eu vou adorar, eu vou adorar. Adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada pode calar. Adorar, não existem prisões que contêm a voz de quem te adora. Adorar é o que sei. Pode ir voltando para o seu lugar, por favor. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Irmão, muita gente está voltando curado para o lugar. Muita gente está voltando liberto para o lugar. Por causa do movimento, Deus já fez a obra. Ei, por causa do mexer, Deus já fez o milagre. Sabe por quê? Deus não perde o movimento. Deus não perde. Quando você se mexe, quando você dá a Ele o fôlego, Ele já operou por você. Eu quero declarar, alguém só abre as mãos para agradecer a bênção que aconteceu, o milagre que aconteceu agora. Deus, obrigado,
pelos milagres que o Senhor fez nesse momento de adoração, nesse momento de dança. O Senhor libertou vidas, o Senhor curou vidas. Alguém vai contar o testemunho do que Deus fez nessa manhã, porque o Deus do movimento está nesse lugar. Louvado seja, louvado seja. Vou tentar terminar a mensagem. Louvado seja o Senhor. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Rica Arabaçu. Os meus olhos são para te olhar, o meu coração para te amar. Tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Ei, Deus iniciou um movimento em mim. Eu não posso permitir que um pensamento da minha imaginação seja usado para construir as obras do inimigo. Não posso permitir. Por isso até o movimento dos meus pensamentos tem que ser cativos ao Senhor. Quem tem corpo aí? Quem tem um corpo? Vou ler um versículo para você agora, que é 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Se você tem um corpo, e porque você teve um corpo, e porque o seu corpo esteve em movimento, Deus vai pedir um juízo. Esse juízo, toda a igreja vai ter que participar dele, porque é o juízo do tribunal de Cristo. Sabe, o juízo do tribunal de Cristo, que está em 2 Coríntios 5:10, é um juízo que ele vai ser cobrado da igreja. Por quê? Porque eu tinha corpo, e o meu corpo se movimentava. Ele estava vivo porque Deus soprou um hálito nele, um fôlego nele. E então esse corpo fez um monte de obras, e essas obras vão ser cobradas. E aqui diz, porque é necessário que todos nós, é necessário, não é opcional para a igreja. Esse juízo não é opcional, a igreja vai passar por ele. Porque é necessário que todos nós sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez por meio do corpo, segundo o que praticou, o bem ou o mal. Porque havia movimento, porque havia energia. Tudo que eu falei, tudo que as minhas mãos tocaram, onde os meus pés andaram, a única razão que os meus pés pisaram naquele lugar é porque tinha um fôlego no meu corpo, movimentando os meus pés. Deus vai cobrar onde os meus pés foram, porque os meus pés foram lá, no fôlego do Senhor. Essa é a razão. Tudo que eu plantei, tudo que eu trabalhei, os lugares onde eu fui, as pessoas que eu toquei, tudo que o meu fôlego me permitiu fazer, porque eu estava em movimento, vai ser cobrado de mim. Esse fôlego não foi para mim, esse não foi para mim, esse foi para mim, esse foi para mim. Você usou esse fôlego para me abençoar, para me honrar, para santificar o meu nome, mas você usou esse fôlego, emprestou ele até para o diabo para cumprir as obras dele. Você usou o meu fôlego para ele fazer as obras dele. Esse aqui eu vou te cobrar. Eu não te dei o meu fôlego para você falar as palavras do diabo, eu não te dei o meu fôlego para você ter o sentimento do diabo, eu não te dei o meu fôlego para você fazer as coisas dele, eu te dei o meu fôlego para você fazer as minhas obras. Por isso eu vou te cobrar. Todas essas obras pertencem ao Senhor, porque o fôlego pertence a Ele. Vou falar rapidamente do ladrão do fôlego. João 10:10 diz que Satanás, o ladrão, vem senão para roubar, matar e destruir. Eu quero falar que Satanás é o grande ladrão do fôlego, porque ele não consegue, a criatura é tão ruim que não consegue dar fôlego para ninguém, mas pega uma pessoa que Deus deu fôlego e contrata ele para fazer as obras dele. Ele é um ladrão, ele faz as obras dele em cima das obras de outro. Ele é um plagiador. Ele é o pai de tudo que é falso, tudo que é cópia, tudo que não é original, porque ele não consegue fazer o trabalho dele original da mão dele. Ele não criou nada, ele não fez nada. Ele pegou alguém que tinha criado, Deus tinha soprado o fôlego nele, e ele roubou o fôlego que tinha na criatura. E o propósito dele é acabar com o fôlego nessa criatura. Ele não suporta uma criatura respirando, porque ele detesta o fôlego de Deus na criatura. Sabe por quê? Ele sabe que o fôlego de Deus no homem produz as obras de Deus, e o homem foi criado para destruir as obras do diabo. Ei, o fôlego de Deus em mim e em você foi soprado para destruir. Uma coisa me fascina, o fato de Deus pegar o maior anjo do céu, irmão, não é pequena coisa não, irmão. Eu não quero ter um encontro com essa personalidade. Não quero. Porque é um anjo. É um anjo grande. Querubim ungido.
Quem quer ter encontro? Hã? Quero não. Só que Deus falou assim: sabe essa grandeza toda aí? Sabe como que eu vou destruir essa grandeza toda aí? Eu vou botar o meu fôlego numa criaturinha de barro. Eu não vou te destruir. Você sabe por que Deus levantou a Betesda? Para ensinar para o povo o projeto dele. Porque Deus falou assim: eu vou pegar um grão de areia, eu vou te humilhar. Ei, anjo grande, eu vou te humilhar. E a forma que eu vou te humilhar é que eu não vou botar um anjo do teu tamanho para te vencer, não. Eu vou pegar uma criatura bem pequenininha. Eu vou botar o meu fôlego dentro dela. Kiko arecha chorebebassá. Giritoka acharabacoro arababassá. Cochecheca apacarabá. Vem cá, Nicolas. Xerocorobopo, sou. Ajoelha bem aqui. Rico coro tosessa. Ajoelha aqui de frente para eles, bem no meio aqui, bem no meio, de frente para eles. Vou pegar uma criatura pequenininha. Eu vou soprar o meu espírito nele. Vou colocar ele em movimento. Aí sabe o que eu vou fazer? Eu vou derramar um óleo na cabeça dele. Assim, ó. Eu vou derramar a unção do santo nessa criatura. Eu vou usar essa boca para te destruir. Eu vou usar o fôlego dessa criatura para mandar você cair. Quem sou eu? Quem sou eu para ter a autoridade do Eterno? Quem sou eu para ter a unção do Eterno? Quem sou eu para ter na minha boca a palavra do Eterno? Mas foi isso que ele fez. Ele pegou uma criaturinha pequena, ungiu a cabeça dela e falou: você vai ser meu profeta, você vai ser meu guerreiro, você vai ser meu juiz, você vai destruir as obras daquele anjo. Alguém adora o Senhor pela autoridade que está na minha cabeça, pela autoridade que está na sua cabeça. Ei! Louvado seja! Essa noite, essa madrugada, ele veio na minha cama 2 vezes. Ele veio. De vez em quando ele se manifesta para mim. Ele revela a ira que ele tem de mim. Eu sou apenas um grão de areia, mas eu sou um grão de areia ungido. Há uma autoridade do Eterno sobre a razão que ele se incomoda de se manifestar para mim e para qualquer um de vocês e aparecer e mostrar ira, é porque ele não tolera que uma criatura tão pequena que ele podia destruir com um sopro, ele não pode, e está sendo usada. Sabe qual é o problema dos crentes? Ignorância. Não sabe quem é, não sabe o chamado de Deus. Por isso que Paulo ora no capítulo 1 de Efésios, ele fala: para que o Deus de toda sabedoria vos dê espírito de revelação e conhecimento, para que vocês possam ser revelados no pleno conhecimento dele, possam descobrir qual a suprema grandeza da sua vocação, qual as riquezas da sua glória nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder que operou em Cristo. Essas coisas a igreja não sabe. A igreja fica, pastor Renato, no sentimento da inferioridade. Existe uma teologia da inferioridade, da indignidade. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? E o diabo é isso mesmo: quem é você? Eu que sou o grande aqui. Não, amigo, eu posso ser um grão de areia, mas você viu a unção na minha cabeça? Você viu a unção do santo? Alguém fala comigo: a unção do santo está na minha cabeça. O problema, irmão Jaque, o problema, irmão George, é que Deus deixa o homem decidir se ele quer essa unção, se ele quer aumentar essa unção, se ele quer trabalhar nessa unção, se ele quer caminhar nessa unção, e pior, quanto ele quer dessa unção. Não, só quero um pouquinho, já estou com água nos pés, já estou salvo. Aí não pega demônio, não pega o diabo, não pega nada. É o crente medíocre, é o crente fajuta, é o crente meia tigela. Tem todos esses, meia tigela, tem tudo isso, tem. Entendeu? Por quê? Porque não tem consciência, não sabe quem é, não lê Bíblia, lê televisão, vê drameiro. Fiquei sabendo que no Brasil é os drameiros, que vê as dorameiro, oh my goodness. O povo que ouve as novelas coreanas. Oh glória.
em vez de estar se enchendo da unção para derrotar demônio, em vez de estar aumentando a unção da cabeça para colocar o príncipe das trevas por terra, aí fica assim: Jesus, tira esse demônio daqui, Jesus. Eu falei: eu não vou tirar, porque eu tinha ungido para... Não, Jesus, por favor, tira esse demônio daqui. Jesus, tira esse demônio daqui. Jesus, pelo amor de Deus, tira esse demônio daqui. Jesus, eu não vou tirar, eu botei ele aí para você tirar. Não, Jesus, mas eu não gosto de lidar com isso, Jesus, não. Bom, você vai ter que ir para Bethesda, aprender a lidar, porque você vai ter que lidar. Eu não vou lidar com isso. Fala assim: Deus me ungiu para pegar demônio. Pastor, eu não gosto disso, pastor. Misericórdia, pastor. Bem, eu também não gosto. Mas, como é que é a música lá? Se ficar, se correr. Ou você morre correndo, ou você morre andando, parado. Irmão, o crente tem que acordar. Esse fôlego que está em mim e em você é para guerrear. Irmão Ozira, o Senhor me lembrou da visão que Ele deu para você naquele curso. Você pode vir cá contar, por favor, irmã, você tem que contar. Eu tinha até anotado ali, tinha esquecido, o Senhor me lembrou agora. Quando eu ia falar das armas, o Senhor me lembrou da visão que o Senhor deu para ela no culto. Pode falar, irmão, o que Deus mostrou? A paz, igreja, desculpa que eu estou tremendo toda aqui. Eu não lembro se foi domingo passado ou foi na terça. O pastor chamou nós tudo aqui para frente. Aí eu estava nesse cantinho aqui. E aí o pastor pregando e nós aqui embaixo. E Deus me mostrando, ele trocando as armas de alguém aqui, entregando umas espadas, brilhando assim, entregando a maioria da igreja e trocando os escudos. Aí eu abri o olho assim e continuei a vendo, fechei o olho, continuei a vendo, falei: Senhor, tem misericórdia, isso que o Senhor está mostrando. Aí na hora que eu acabei de falar, o pastor foi aqui no altar e falou assim: Deus está trocando as armas de muita gente aqui, está trocando as vestes. Aí eu falei: obrigado, Jesus, porque o Senhor me permitiu ver. Obrigado, porque Deus é assim, Ele está na casa, aí o que Ele faz? Ele sopra no ouvido de um e abre o olho do outro. Ele está fazendo uma coisa, Ele sopra no ouvido de um e abre o ouvido, e abre os olhos do outro e fala: olha o que eu estou fazendo. Vai lá e fala o que eu estou fazendo. Trocou as espadas. Para quê? Para você colocar na estante. Olha a espada nova que Jesus me deu, lá na estante de casa. Já usou ela alguma vez? Eu não, misericórdia. Crente. Você sabe por que caiu um monte de demônio aqui nessa manhã? Por causa do movimento. Você tem que se mexer. Sabe aquela casa lá que as coisas não funcionam? Sabe aquele ambiente amarrado da sua casa? Sabe por que não muda? Porque você entra lá e fica preso debaixo da atmosfera. Em vez de você chegar lá e mexer, você chegar lá e começar a falar: ó, vai saindo daqui, ó, vai ter que mudar tudo aqui, porque eu não vou aceitar isso aqui. Sabe por quê? A vitória nossa no mundo espiritual está no fôlego, está no som da nossa voz. Eu vou terminar a mensagem aqui. Eu queria perguntar: todo pesadelo que as pessoas têm, o diabo está com a mão assim nos pés dela, né? Quem já acordou com aquele negócio segurando seus pés? É os pés que segura? É o joelho, né? Segurando no joelho assim. É o joelho que segura? Qual é a parte do corpo que ele segura quando você está no pesadelo? Qual é? A garganta. Eu queria só fazer uma perguntinha. Qual o problema dele com a nossa garganta? Qual o medo do maligno com a nossa voz? Qual o medo dele? O fôlego. Come on, crente. Por mais que eu pregue, eu queria que você tivesse a revelação, e eu sei que não é tão fácil de entrar a revelação na sua cabeça. Se você entendesse o poder que tem na sua voz, e como o diabo teme o que você fala. Aliás, o diabo só faz qualquer coisa pelo que a gente fala. Então ele fica com um gravadorzinho, gravando o que a gente fala, porque ele precisa do que a gente fala para poder acusar a gente. Porque se ele não tivesse o que a gente fala, ele não podia fazer nada. Agora você xinga a mulher, você xinga o pai, você xinga todo mundo, você fala que não presta, você fala que é burro, você fala que a igreja está ruim, você fala que tu. Então você fala tudo para o diabo, você dá todo o material para ele, ele tem o controle da situação, porque ele tem o nosso fôlego. Presta atenção que eu estou falando, ele tem o nosso fôlego.
Você precisa chegar num ponto da sua vida e dizer para Deus assim: eu não vou mais usar o meu fôlego para o maligno, não. Não vou mais sair uma palavra da minha boca para ele, não vou. Porque, irmão, a vitória toda está na boca da igreja. Está na boca. A primeira coisa que acontece é a boca travada. Irmão, você já percebeu a boca travada? Quando você até queria falar, mas não consegue? Quando você até queria adorar, mas não consegue? Quando você até queria dar um glória, mas não consegue? Quem você acha que está prendendo a sua voz? Irmão, o inimigo só teme a sua voz. Ele só teme o fôlego. Eu quero ler Apocalipse 12, 11, porque diz assim: e eles o venceram por 3 coisas. Não precisa nem abrir, porque eu vou terminar por causa da hora. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Nós vencemos o diabo pela palavra. Nós vencemos pela palavra. Nós vencemos pelo que nós falamos. Eu sempre falo para os crentes: quando você está com um sentimento ruim, a primeira coisa que ele faz é fechar sua boca e deixar você torturado com aquilo. Você tem que abrir a boca e mandar aquilo. Ah, pastor, mas é difícil. Aí é a hora que a sua voz tem que superar o seu sentimento. E a Bíblia dá a solução. Ela diz em Tiago assim: está alguém alegre? Cante. Em outras palavras, pastora, Deus não pode desperdiçar a atmosfera da alegria no nosso coração sem um louvor. Você está alegre, é para cantar, e Deus está querendo um louvor da sua parte. Agora a Bíblia também diz lá no mesmo lugar: está alguém triste? Ore. Abra a boca e expulsa aquele negócio, porque você não pode desperdiçar a oportunidade de vencer o mundo espiritual pelo seu fôlego. Eles o venceram pela palavra do seu testemunho. Deixa eu dizer uma coisa para você: no mundo espiritual, tudo se resolve no som da voz. Diz comigo: no mundo espiritual, tudo se resolve no som da voz. Vou mostrar rápido, porque eu estou terminando de verdade. Em Romanos 10, olha só que palavra de Romanos 10, verso 9 e 10, presta atenção. Romanos 10, 9: se com tua boca confessares que Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Ele o ressuscitou dos mortos, será salvo. Irmão, como é que uma pessoa é salva? Pela boca, pastor Renato. Como é que a pessoa é salva, gente? Pela boca. E aí o verso 10 ainda diz: pois é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão. E alguém vai dizer assim: não, mas eu sempre criei no coração, mas nunca fez a confissão, não obedeceu a palavra. O testemunho do homem é a boca. Ah, mas eu tenho Jesus no coração, então cadê ele na boca? Cadê o testemunho? Se com o coração creres, mas com a boca confessares, isso aí é para ser salvo. Agora, irmão, olha só, Tiago 5,16, ele diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros para ser curado. Irmão, por que não tem cura na igreja? Porque o pessoal, não tem cura, porque as coisas se resolvem com a boca, irmão. Você tem que chamar e conversar, você tem que falar, você tem que tirar das trevas, você tem que pedir perdão, você tem que dizer, você tem que trazer para a luz. Como? Pela boca. Mas o diabo é mestre em calar a boca do povo. Pronto, já roubou a sua vitória. Se ele calou a tua boca, ele roubou a sua vitória. Não negue o som da sua voz a Deus. E agora eu quero terminar com o último texto dessa manhã, que é Apocalipse capítulo 5. E eu faço questão de você abrir, porque eu não vou terminar, gastar tempo aqui, mas eu preciso só ler com você. Você precisa entender o que é adoração. Apocalipse 5. Eu queria que você soubesse que a adoração que Deus tanto espera de nós, ela não é som de piano. Adoração não é som de bateria. Adoração não é som de pratos. Adoração na igreja não é som de banda eletrônica. Adoração na igreja é o som da voz do povo. Preste atenção, eu vou dar outra pregação aqui agora em 5 minutos. A maioria das igrejas que você vai tem uma poderosa banda de louvor, porque o povo não canta, é só o som da guitarra. E quem entende o que eu estou falando aqui? As pessoas assistem um show. Primeiro, os líderes de louvor foram enganados. Qual é? Nós vamos montar um show, nós vamos fazer o melhor arranjo da guitarra. Eu tenho uma pessoa
que é um grandíssimo músico. Eu vou parar por aqui. Ele sempre envia os vídeos de ensaios do grupo de louvor. Mas é uma coisa assim, sabe aquela coisa profissional? Do jeito que eu falei, ele faz. Professional. Vocal, várias vozes. O som impecável. Na cabeça da igreja, olha o engano da igreja. O engano da igreja é investir na tecnologia, investir no arranjo das vozes, investir no show. A igreja não sabe adorar, a igreja perdeu o que é adorar. Adorar, pastor Renato, não é som de guitarras e arranjos, e introduções, e microfones, sabe, pessoas que se apresentam lá na frente, e que vive aquele grupinho de elite, que só eles cantam, que só eles sabem cantar, e sabe que a igreja fica assim, uau, nunca vou cantar desse jeito, porque eles roubam a adoração da igreja. Quanto maior é o grupo de louvor, quanto mais pesado é o grupo de louvor, menos adoração da igreja. Por que eu não quero muita gente ali? Por que não tem painel eletrônico ali? Por que não tem muita coisa ali? Porque nós não estamos ali para fazer um show para vocês, nós estamos ali para ajudar vocês a adorarem a Deus. A igreja precisa entender que o som da adoração não é o som das guitarras, não é o som dos arranjos, não é o som do vocal, não é o som disso, não é o som daquilo, é o som da igreja. Deus não impediu de ter louvor. Deus não impediu de ter instrumentos. Você está pregando contra os instrumentos? Você é músico. Eu não estou pregando contra instrumento, não. Vamos ler o Salmo 150, antes de ler aqui o Apocalipse 5. Se você acha que eu estou pregando contra instrumento, lê o Salmo 150 comigo, do comecinho. Estou terminando, tá, gente? Ainda pode levar meia hora, mas ainda estou terminando. Olha só, louvai ao Senhor. Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, ok? Louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Agora, olha a lista de instrumentos. Louvai-o ao som de trombeta, louvai-o com saltério e com harpa. Isso aqui é as guitarras antigas, tá? Louvai-o com adufes e com danças. Louvai-o com instrumentos de cordas e com flauta. Tem violão aqui, tem violino, tem tudo que você pensar. Louvai-o com símbolos sonoros, e a bateria está aqui. Louvai-o com símbolos altissonantes. Ele exclui os instrumentos? Não. Agora volta para Apocalipse 5. Quando a igreja quiser a presença de Deus, ela tem que diminuir o som das guitarras e o som dos microfones, e deixar a voz. Adoração na Bíblia é a voz humana. Presta atenção como é que se adora no céu, no versículo 8, no versículo 9, capítulo 5 de Apocalipse, verso 9. E cantavam um cântico novo. Qual é a próxima palavra? Não, cantavam um cântico novo, dizendo. Você diz por onde? Pela guitarra? Você diz por onde? Pela boca. Irmão, quando você entrar na igreja, você tem que lembrar disso. E aí eles diziam: digno és de abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, povo, língua e nação, e para o nosso Deus os fizeste reino e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. Versículo 11. E olhei e ouvi o quê? A voz de muitos anjos. Eu vi o quê? Gente, por que as pessoas se recusam a dar a voz para Deus no culto? Eu queria pedir mais uma vez, se você for no mercado, quer ficar emburrado da hora que entrar, na hora que sair, eu não tenho problema com isso. Se você for no banco e não quiser nem dar bom dia para o teller, eu acho meio rude, mas também não tem problema com isso. Se você for trabalhar e não quiser dar bom dia para ninguém, eu não acho muito legal, mas também não tenho muito problema com isso. Mas se você entrar na igreja e você ficar calado, eu tenho problema com isso. Sabe por quê? Isso é indiferença ao Senhor. Você diz que Ele está aqui, mas você ignora a presença dEle. Presta atenção, versículo 11, olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e os seres viventes, e os anciãos, e o número deles era, sabe o quê? Milhões de milhões, e milhares de milhares, e com o quê? Com grande voz, diziam,
Adoração é a voz, meu filho. Com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória. E presta atenção, versículo 13. E ouvi toda criatura que está no céu, na terra e debaixo da terra, e todas as coisas que nelas há, dizerem. Eu quero fazer uma pausa aqui. Toda criatura vai ter que dizer. Você sabe uma das maiores rebeliões do ser humano? Abrir a boca e declarar que Jesus é o Senhor. Por causa disso, ele falou assim: ah é? Ah é? Quer falar não? Eu vou te falar uma coisa: todo joelho se dobrará e toda língua. Ah é? Não quer me adorar não em vida? Quer me adorar não? Não quer me dar o som da língua, essa língua que eu botei na sua boca aí, não quer não? Pois todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Sabe o que eu acho mais incrível? Vai para o inferno, sim, mas não antes de declarar que Jesus é o Senhor. Eu vou falar para você: Deus não abre mão da língua. Se fosse você, eu tomava cuidado com essa que está aí dentro da sua boca, especialmente quando você vier para o culto. Você aprender que fazer barulho não é coisa para o pastor Daniel, não é coisa para a igreja, não é coisa para se marcar vídeo da igreja. Você está aqui para adorar o Senhor. Você não pode ser indiferente à presença dele no culto. Mas sua carne vai dizer assim: mas eu estou cansada. Eu queria perguntar: qual foi o dia que a carne levantou? Hoje eu vou adorar, hoje eu vou adorar. Qual foi o dia que ela levantou? Assim, nunca. Por isso que no Salmo 103 ele diz assim: você não quer adorar não, né? Bendize a minha alma, Senhor. Vai lá, bendize. Você não quer não? Bendize, é uma ordem que eu estou te dando. Tudo que há em mim, bendiga, a começar pela boca. Toda criatura que está no céu, na terra, dizerem ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Presta atenção. E os 4 seres viventes diziam amém. E os anciãos se prostraram e adoraram. Por favor, vem aqui no altar nessa manhã, por gentileza. Vem aqui no altar nessa manhã. Vem aqui no altar nessa manhã, por favor. Adorado é tudo que eu sou. Adorado, assim Deus me formou. E quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir ao céu, eu sei que lá estás. Alguém adora? Mais profundo mar, nunca poderás entrar do céu.